Hello, Brasil! Bem-vindos a mais um Pode Tá. Hoje a gente trouxe uma empresária, mãe, mulher, esposa, apresentadora também, porque ela vai contar, porque logo ela também vai estar com um podcast aqui na casa. Bem-vindo, Ana, ao podcast nosso. Muito obrigada por ter me convidado, estou muito feliz de estar aqui. E muito feliz também de estar participando agora, né, da Tarobá com vocês, do podcast. Vou trazer meu podcast para cá. Mas estou muito mesmo feliz e ansiosa para começar logo, né? Maio vem aí, vem muita novidade, né, Ana? Isso aí. Você trazendo seu podcast. E vamos contar quem é a Ana. A Ana nasce aonde? A Ana de Arapongas. Nasci em Arapongas. Sou mãe, tenho um Arthur de 12 anos. Agora vai fazer 13 já. Sou casada há 14 anos com o Josué. E hoje em Arapongas tem um supermercado. Mas não foi aí que começou tudo. A Ana trabalhava antes numa empresa, né? Trabalhei lá por 7 anos no financeiro, adoro isso. No mercado eu sou muito do administrativo, né? Não sou muito do operacional. Claro que hoje no supermercado eu faço tudo. Faço tudo de tudo mesmo. 1001 coisas. Não para. A vida do supermercado é intensa. Eu abro o mercado 7h30 e fecho às 9 da noite. Então, assim, é bem puxado. Só que, assim, eu sempre costumo falar que o supermercado não é aquilo ali, né? A mercadoria, ela não cai ali na prateleira. Tem todo um processo atrás, tem que comprar, tem que cotar preço, tem os funcionários, tem ali os desafios do dia a dia. Então, começou tudo numa empresa que eu trabalhei 7 anos no financeiro e depois fui pro supermercado. Aí, meu marido decidimos comprar um supermercado. Esse supermercado estava fechado, na verdade. Ele não existia. Na verdade, ele abriu e fechou, depois a gente comprou fechado. Então, a gente pegou o supermercado do zero, pegamos tudo que a gente tinha e abriu o supermercado. Mas hoje, eu já fui lá e eu vi, tipo assim, é você, na verdade, à frente do supermercado. Hoje, meu marido não faz mais parte do supermercado. Claro que ele dá uma mão ali, né? Tipo, de domingo tem assados, então ele assa pra mim. Mas hoje ele trabalha de corretor, foi para outro nicho. Porque o supermercado, graças a Deus, hoje tem os funcionários. Bem sendo um desafio muito grande. Principalmente nos dias de hoje, Principalmente nos dias de hoje. Ele se toca, graças a Deus. Então, eu consigo ali administrar ele. Mesmo tendo padaria, açougue, hortifruti, né? os caixas ali, repositor, tudo. Ele se toca. E meu marido foi para outra parte Eu sempre falo que a gente nunca pode ficar refém de uma coisa só. A gente tem para outros nichos, né? Então, foi isso que ele fez. Hoje ele tá de corretor, eu tô no supermercado. E hoje, por exemplo, você como mulher, porque eu costumo falar muito aqui no podcast, que hoje as pessoas veem ali a Ana, por exemplo, a Ana tem um carro bom, a Ana tem um programa, mas não vê que, tipo, igual você falou, eu acordo, tipo, 7h30, abre o supermercado, mas para abrir o supermercado e ter a mercadoria dentro, quer dizer que você já acordou um pouquinho antes. Já acordei antes. E outra, a gente tem a vida social, né? Porque assim, eu sempre, não é de agora, mas para mim, parar para pensar que eu tive que priorizar a Ana, minha saúde mental, eu precisava ir para uma academia, eu precisava ter meu tempo comigo, sabe? Tipo assim, tempo com meu filho. Isso nunca foi prioridade. Sempre prioridade quando eu abri o supermercado, quantos dias eu chorei dia das mães que eu não podia estar com meu filho? Não foi nenhuma nem duas, foi várias vezes. Até acostumou, tá errado que eu me acostumei com isso. Concordo. Não acho que é certo se acostumar e não passar o Dia das Mães com o filho. Mas naquela época, é a situação que dava. Foi a prioridade até para você dar algo melhor para ele, né? Isso, foi o jeito que dava, a maneira que dava. Então, o que aconteceu? Naquela época, tinha poucos funcionários. Quando a gente abriu eu, meu esposo e um açougueiro. Então, assim, buscava a mercadoria, comprava, chegava, abastecia, ficava no caixa, repôs a mercadoria, colocava preço, etiqueta, fazia tudo, não tinha funcionários, porque estava começando, então a gente não sabia como que ia dar, então literalmente começamos do zero. E meu filho sempre ficou assim, na época acho que ele tinha 4 anos, eu acho, não me recordo muito exatamente, sou péssima de datas, de guardar data. Então o que aconteceu, ele pegou e foi ficava com a minha mãe, ficava na escola período integral, e eu ali no supermercado. Dia das Mães chorava, que ele ficava com a minha mãe. Porque na minha cabeça era difícil, porque eu vinha de CLT. Você tinha as datas livres, né? 6 horas da tarde, estava com meu filho. Sábado, domingo, eu estava com meu filho. Feriado, eu não estava trabalhando. Então, eu vinha desse ritmo. Quando o supermercado
ele abria de segunda a segunda, numa carga horária puxada. Eu não ficava com meu filho, eu senti muito. E não me priorizava também, até porque nessa fase eu engordei uns 10 quilos, porque eu comia errado, comia chips. Ah, tá com fome? Pega isso aqui, tudo era novidade. Hoje, é até engraçado de falar, que hoje em dia eu não tenho vontade de comer nada do supermercado. Você olha ali, tipo, Nada. tem as suas refeições normais. Que eu acostumei já, né? Acostumei com a rotina, acostumei com a carga horária. Meu filho também já acostumou, mas eu tive que passar pelo processo. O processo foi fácil? Não foi. Depois de 2 anos no supermercado que eu comecei a pensar em mim, eu falei, não, eu preciso voltar pra academia, eu preciso fazer dieta, não é assim que eu quero pra mim. Não adianta eu ter um supermercado ali e por trás não existia a Ana. Mas é difícil você conseguir entender isso. Muito difícil. Sofri esses 2 anos, foi muito sofrido. E o que eu ia te passar? Hoje, você como mulher, à frente de um supermercado, existe preconceito? Olha, eu vejo que as pessoas, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas as pessoas, elas olham a gente assim, muito mais homem, né? Ah, não entende nada. Entendeu? Não sei se é exatamente o que eles pensam, mas é o que eu consigo enxergar. Em alguns, tá? Enxergar assim, ai, o que ela tá falando? Mas assim, ali no meu supermercado, é desse jeito. Funciona assim, tem regras igual todo lugar. Às vezes a regra do meu supermercado é igual a do outro supermercado. Só que como é uma mulher que tá falando... Talvez eles não levem mais tanto a sério. Isso mesmo. Então isso aí eu tenho que ser muito firme e pontual com essa situação. Sempre bater ali, sempre afirmar, aqui é assim, com educação, claro, mas às vezes é difícil eles entenderem. Porque assim, a gente, querendo ou não, a gente vive num mundo ainda muito machista em alguns setores. Sim. Igual assim, com os funcionários é mais fácil, mas quando ali, às vezes, um fornecedor acha, igual você falou, acha que você não entende, mas não entende que você já está nesse ramo há alguns anos, isso né? mesmo. E que você tem o conhecimento, e daí você tem que se posicionar de certa forma para que, assim, haja um respeito que deveria já ser natural, né? Isso mesmo. Mas até com funcionário. Com funcionário também? Com funcionário também. Exemplo, o funcionário, ele vem com umas manias, igual de todos os lugares. Igual eu tenho as minhas, ele tem as deles. Então, o que acontece? Eles vêm de um ambiente de trabalho com certos costumes. Quando eles chegam ali para mim, eles querem fazer o que é mais comodismo para ele. Porque eu já venho, eu já aceito, eu vou fazer assim. E não é assim que funciona. Porque ali eu tenho uma receita, ali eu tenho um processo, ali, entendeu? Então, ali eu também tenho essa dificuldade. Mesmo que eu tenho com o fornecedor lá na porta, eu tenho com o funcionário quando chega. E o funcionário hoje está cada vez mais difícil de achar, né, Ana? Muito difícil. É um desafio todos os dias. Acho que não só para mim, mas para vários aí. É um desafio que está constante. A gente contrata, a gente treina, e daqui a pouco sai, ou daqui a pouco uns dias ele faz certo, depois não faz mais. Então, assim, é uma coisa desgastante. Você acha que é pelas leis trabalhistas que eles acabam tendo um suporte, ou porque você acha que as pessoas não têm mais comprometimento? Eu acho que os dois juntam, mas eu acho que tudo tem ali a ver, mas eu acho que o comprometimento das pessoas que cada vez ficando pior. Essa nova geração. Tem muito emprego, não deu certo aqui, eu vou para outro lugar, entendeu? Mas não tem ambição, né, de crescer, de desenvolver. Olha, não vou generalizar, mas eu vou te falar que as pessoas, elas estão assim, olha, eu tô fazendo para comer hoje. Amanhã eu vejo outro dia. Complicado isso, né? Porque a gente pensa... não são todos, mas passa muitos ali, eu vejo muito isso. A gente pensa, até, eu não sei você, mas eu como mãe, porque a gente educa até um tanto. E a gente entende que não é só a criação, porque, por exemplo, eu tenho uma irmã, ela é totalmente diferente de mim. Igual eu lá em casa. Então, assim, eu tenho um perfil que faz. Minha irmã é totalmente administrativo, mais ali. Não que ela não faça, mas é diferente. E a gente vê que, assim, às vezes teve a mesma educação, teve os mesmos, tipo assim, incentivo, tudo, só que não depende do pai e da mãe. Então eu tenho medo pelas minhas filhas, eu vejo essa geração. Esses dias minha filha estava lá cantando uma musiquinha, eu perguntei: onde você aprendeu isso? Na escola. Eu falei assim: não tô pagando escola pra você aprender TikTok. Porque as dancinhas do TikTok, ela tava na ponta aprendendo, mas sabe o ABC? Tipo, elas são pequenininhas, só que porque o que eu trago com essa reflexão?
que hoje, por mais que a gente ensine, por mais que, assim, o mundo, ele tá com tanta informação Muito. que a gente vê que, assim, isso aqui é mais fácil, eu vou por aqui. Acha que ser TikToker é tudo, que ser influencer é tudo. Dá para fazer, mas não é fácil. Não. E os influencers que acabam ganhando dinheiro realmente, né? Porque nem todos, alguns vivem só do que mostra, mas remuneração é pouca, Mas né? você parou a pensar, a vida de influencer também não é fácil. Não é? Imagina você, eu tô falando aqui por mim, porque às vezes eu tenho que gravar vídeo pro supermercado e fico, meu Deus, tem que gravar vídeo constante, todos os dias você tem que estar ali gravando vídeo, todo dia você tem que ter ideia, editar, gente, não, é fácil, porque eu digo por mim, às vezes eu vou gravar vídeo no mercado, demora 1 hora pra editar, claro que eu não sei editar, eu demoro ali um pouquinho e tal, mas é 1 hora pra editar, dei mais um tempo pra gravar, e não ficou bom, gravar de novo, então assim, também não é fácil, é constância, então tanto pra você ser um influencer digital, tanto pra você trabalhar no supermercado, aonde você for, tem que ter empenho, tem que ter constância, compromisso, porque nada vai cair de paraquedas e puf. Eu acho que nem sempre a gente tem que fazer o que a gente gosta no começo. Eu sei disso. A gente tem que começar de alguma forma, pra gente depois escolher lá na frente. Eu vou começar aqui e vou fazendo o que eu gosto. Um exemplo, eu tô trabalhando no supermercado, vou dar um exemplo meu, tá? E vou gravar vídeo depois que eu saio do supermercado pra influência que eu quero ser, o que eu quero ser na minha vida, é isso. Vai chegar uma hora que você vai ver que a influência deu certo, beleza, e você vai sair do supermercado. Então, é fases. Não é você vai dar um pulo e vai cair lá em cima, não é assim que funciona. Eu São poucos que, né, nasce assim, que nasce assim. Então, acho que você tem que ir começando devagarzinho, e uma hora você chega onde você quer chegar. A gente acha que esse pessoal mais jovem acha que todo mundo é uma Virgínia, né? Isso. Que faz dancinha de TikTok e explode. Eu tava vendo, falando dela mesmo esses dias, que ela começou no YouTube, não sei exatamente, e então ela foi constância, e deu certo. Então, assim, tudo assim na vida da gente. Ninguém nasceu sabendo ser mãe, aprendeu. Ninguém nasceu sabendo falar, aprendeu. Andar a mesma coisa, e tudo na vida é assim. A gente aprende, né? Eu não tinha supermercado, nem sabia como que era a vida do supermercado. Eu aprendi. Então, tudo a gente aprende. E, de repente, como que veio a questão do podcast? Podcast foi, na verdade, desde pequenininha, foi contado o começo. Eu e a minha prima, a gente gravava, chamava o pessoal da família ali, a gente vai apresentar. Ai, sempre se achava um saco, né? Poxa, vai agora, essas meninas vão começar a fazer. Mas eles tinham paciência, assistia, ia. E daí, esse sonho eu tinha desde pequena. Daí, como veio supermercado, e eu ficava, no começo, ele ficava muito no caixa do supermercado. E todas as pessoas chegavam, era carente de informação. Carente de tudo. Daí eu falei assim, olha, eu queria ajudar. De início, meu pensamento era o quê? Eu fazia no Instagram. Chamar um profissional, alugar um lugar, e gravar e soltar. E fui atrás desse estúdio. Lá em Arapongas, tinha um estúdio, fui lá. Daí o rapaz falou pra mim assim, o diretor falou assim, mas por que a gente tem um programa ao vivo, por que você não pega e grava ao vivo? Eu falei, será? Porque na minha cabeça, meus parentes já estavam lá olhando e me julgando, igual antes, entendeu? Mas eu falei, eu vou, é uma vontade minha, então eu vou. E fui, parti. E começou assim, daí pra levar mais mesmo informação para as pessoas, sentindo aquela carência de quando eu tava no caixa do supermercado, que eu escutava as pessoas falarem, eu não sei o que eu vou fazer assim, não sei o que eu vou fazer assim. Então, eu levava essas informações, as pessoas tinham uma segunda opinião. Então, eu queria mais atender esse público, sabe? Então, começou. Daí, comecei lá. Fez 1 ano que eu tava lá. 1 ano. Que eu tava naquele... Na verdade, eu vou trazer mesmo nome pra cá, mas é 1 ano lá. Como que vai ser o nome do seu podcast? Curiosidades com Ana Andrade. Curiosidades com Ana Andrade, começando em maio aqui na Tarobá. Isso mesmo, vocês não podem perder, tem que me acompanhar na grade da Tarobá, né? Isso mesmo. Isso aí. Mas como que você vê essa parte da Ana? Porque assim, a Ana é empresária, a Ana da comunicação. Sim, eu vejo um desafio. Porque a comunicação, ela não tá só aqui. Isso aqui, pra mim, ele me desbloqueia em outras partes. Literalmente para falar com as pessoas. Eu acho que eu tinha uma certa insegurança, ou medo, vamos falar a palavra, de falar. Então, o programa,
o podcast, ele me traz esse desenvolvimento como pessoa. Eu falo melhor no mercado, com os funcionários, eu falo melhor, tenho mais pausa para falar. Porque a vida acelerada acelera em tudo. No jeito de falar, no jeito de se expressar, tá vendo? É em tudo. Quando você tá acelerado, parece que você fala dizendo na velocidade 4 do WhatsApp. Isso não existe, mas é essa velocidade. Agora, quando o programa trouxe isso, então agora eu falo mais pausadamente, com mais paciência, escuto mais, que aqui tem que escutar mais. A gente aprende, realmente, a gente aprende a ouvir mais. A ouvir mais. E hoje, no mundo de hoje, eu falo até porque, principalmente quando a gente é gestor, né, no caso seu, você é uma chefe, né, gestora, a gente tem que ouvir, porque às vezes a gente fala, igual, por exemplo, a gente vai impor, eu já fui gestora também, então, às vezes, claro, a gente tem que dar regras, a gente tem que colocar normas, mas se a gente não souber ouvir, a gente talvez não entenda o problema. Então, eu tinha um chefe, eu lembro, quem tem chefe é índio, né? Mas eu tinha um chefe que ele até falava assim, Andréia, você tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. E tem sentido isso, porque senão, assim, a gente tem que aprender a ouvir mais, para entender até como a gente vai organizar dali para frente. Então, isso, o podcast me fez desenvolver muito essa parte. E como que a sua família viu isso? Escutar mais. No começo, falaram, nossa, tem coragem mesmo. E agora eles falam assim, nossa, que legal, né? Porque as pessoas, onde meu pai e minha mãe vai, a Ana tem um podcast, que legal, eu vou assistir ela. Então, com isso, as pessoas falando, eles começaram a falar, nossa, começaram a olhar para esse mesmo olhar, entendeu? Porque antes era a Ana lá de pequenininha, aquela criancinha que gostava de brincar. Hoje não, hoje eles me veem com outro olho, que eu acho que eu acho que deveria me incentivar do começo. Mas eu acho que assim, eles começam a dar valor, porque vê que você tá crescendo, tá desenvolvendo nessa parte, né? Com certeza. E não é fácil, porque eu falo por mim, eu vou pegar o meu primeiro podcast lá atrás, falo, gente, olha, e a gente vai desenvolvendo, igual você fala assim, vai melhorando a dicção. Muita coisa melhora. Então, assim, a postura, tudo isso conta pra ter porque algo, assim, ó, né? Você tá aqui nas câmeras, né? Lá onde eu tava gravando era ao vivo. Então, a gente toda hora eu me pegava. Nunca tô me olhando. Ai, tô reta, tô torta. Então, a gente começa a se policiar. Então, às vezes, na vida, você acha que todo mundo te olhando toda hora também. Não tá. Você não é o último bosta de pacotes. Ninguém tá te olhando toda hora. Você não é mais importante que ninguém. Mas é que a gente começa a se observar mais. A gente começa a falar, se cuidar mais dessa parte. Então, essa parte é muito interessante. E como que você acha que as pessoas passam a te ver, Ana? Tipo assim, quem te assiste, a mensagem que você traz, igual você falou, eu comecei com uma ideia e ele foi mais ou menos tomando outro nicho, né, trazendo informações, trazendo curiosidades, trazendo sempre coisas novas, né, dependente do momento. Como que você acha que as pessoas hoje te enxergam e qual é a mensagem que você quer trazer para as pessoas? Olha, hoje eu vejo as pessoas, elas me enxergam com mais maturidade. A Ana, ela é empresária, ela é apresentadora, ela leva mais informações, mais conhecimento para nós, ajudar como pessoa. Eu me ajudo e ajudo as pessoas, né? Eu agrego na vida delas. Então, quando ela, nossa, que legal, vi seu programa, não sabia que era daquele jeito. Esses dias mesmo eu levei uma moça que falou sobre perfumes, né? Não é só sobre comprar perfume, né? Então, tem tudo uma história por trás. Tem coisas que nem eu sei. Com certeza eu não sei. Então, a pessoa que ela fala pra mim, o mesmo impacto que ela faz na minha vida, que eu aprendi, todo mundo tá me assistindo o mesmo impacto. Então, eu acho que pra mim, é muito importante isso, sabe? Se a pessoa me impactou, quem tá me assistindo também vai. Vou agregar na vida dela, eu vou somar na vida dela de alguma forma, entende? Meu relógio não para de apitar, você tá vendo? É desse jeito, não para. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? A gente poder fazer mais pela vida das pessoas sem esperar nada em troca. Porque eu não espero nada em troca. A gente faz mesmo pra agregar, né? Esses dias eu levei uma moça que falou sobre pra organizar a casa. Maneiras de dobrar roupa, várias, como eu falo, meu programa traz tudo, né? Então, tudo coisas que as pessoas, que estavam ali no olho delas, ela não fazia na casa dela. Nossa, que legal, isso vai ser mais prático pra mim, isso vai ser mais fácil. Então, são coisas que a gente quer, coisas fáceis,
que não tem custo nenhum, que é só você mudar na sua rotina que vai te ajudar, vai facilitar. Então, essas coisas é bem interessante. Você vê que agrega na minha e da pessoa que tá me assistindo. Ai, é muito bom, né? Porque assim, a gente sempre acaba, igual você falou, agregando na vida, facilitando, trazendo curiosidades e trazendo nichos diferentes, porque assim, você acaba atendendo desde a dona de casa, a empresária, igual você tem o supermercado. E ali no supermercado, quantos anos tem o supermercado já? 8. Sempre foi anos. rosas? Hoje tá mais fácil. Você teve uma Não. reforma ano passado, não teve? Tive, foi assim, ó, a gente abriu o mercado, era menor, então eu fiquei ali por uns 7 anos, 6 anos, acho que foi isso mesmo. Daí como o mercado não tinha estoque, começou a ficar pequeno, apertado, tinha só 2 check-out, depois coloquei mais um, mesmo assim tudo muito apertadinho. E daí vamos aumentar, né, porque quando eu comprei o mercado, as gôndolas já existiam, só não tinha mercadoria onde eu coloquei. Daí eu falei, vamos reformar. Até os clientes falavam também, a gente quer ajudar todo mundo, quer falar assim, ai, o cliente tá falando, né, vamos fazer, não dá certo e tal. Então, decidimos aumentar. Construímos um barracão do lado, onde juntou os dois, ficou do mesmo tamanho, e trocamos tudo. Colocamos geladeira nova, gôndola nova, ficou uma gracinha. Claro que não terminamos. Óbvio, reforma. Mas reforma é um caos, não é? Reforma Como que vocês fizeram a reforma dentro, junto? Junto. Menina, você não surtou? Você não Nossa, precisou de gente, no meu psicólogo? Instagram tem um vídeo lá. Gente, era quebrando tijolo em cima, espirrar, ai, em cima de lona, não é fácil. Pensa numa luta, mas passamos, não desistimos, mas não foi fácil. Gente, porque assim, eu falo, porque o ano passado eu passei por umas reforminhas em casa, eu quase surtei. É, bem trabalhoso. Gente. A mão de obra também é muito difícil. Porque acontece, né? O pedreiro fala que vai, não vai, Não chove, vai. não. Daí cada um tem uma opinião diferente. E cada um chega a falar melhor assim, melhor assim, melhor assim. Meu Deus, e que você vai? Se você tem que tomar uma decisão final, porque o negócio ali é seu. Entendeu? Você vai fazer. Isso que eu acho engraçado, que todo mundo acha que é fácil. Não é fácil. E assim, igual hoje você abre também de segunda a segunda? Hoje abre de segunda a segunda. Das 7h30. De domingo eu abro até as 2h, mas nos dias normais, de segunda a sábado, das 7h30 às 21h. Então, assim, é muito fácil olhar e falar assim, a Ana tem um mercado, a Ana é empresária. É legal falar, nossa, empresária, tem um mercado. Mas e os tombos, né? É muito. Funcionário que fala que vai e não vai, daí você tem que ficar no lugar no funcionário. Mão de obra que tá difícil contratar. Igual você falou, você tem padaria, você tem açougue, você tem hortifruti, faz seasa. Tem a questão também agora das coisas que estão devido à guerra, subiram os preços. Ontem mesmo até quem me fornece boi falou, ó, o boi subiu. Ele sobe. Não tá uma era de aumentar a mercadoria. O consumidor tipo, 1 quilo de carne dá muita diferença quando você sobe. Eu não vou repassar. Vou aguentar. A margem vai diminuir? Vai, mas quem leva isso é eu, porque se eu repassar não vai vender. Vai Daí você cai o preço e cai as vendas. Cai as vendas. Porque hoje eu vejo também assim, por mais que o consumidor, vamos supor, a gente vai no mercado, os preços a gente vê que elevaram. Porque é claro que elevou tudo, agora entra a safra muda, o leite sobe, é um período que por exemplo, eu fui no mercado esses dias, eu vi que o leite tá R$1 mais caro. Subiu agora de novo. Então, assim, daí a verdura começa a chover muito, não vem verdura boa. Então, você tem, ou você compra num preço bom para vender rápido, ou senão você perde verdura, né? Ceasa não tem nada. Tá bem escasso. E como que... Ceasa a gente faz de madrugada, na sexta-feira. Você sai quinta para sexta. Sai 1h da manhã, chega às 6h. Pra buscar mercadoria no Ceasa, porque lá é de madrugada, aqui é Londrina, na verdade, que é na saída pra Ibiporã, né? Isso mesmo. E daí lá, as mercadorias estão todas caras, é qualidade baixa. E daí, tipo assim, se você compra, acaba às vezes perdendo também. Porque às vezes você paga, um exemplo, um pimentão que eu acho que ele estraga rápido. A gente paga caro. Não é barato. Não é barato, tá muito alto. E ele vai rapidinho, ele estraga se não vender. Você que tá alto, o consumidor não vai comprar. Se estragar, quem leva na cabeça é você jogar fora. E você tem que ter, porque você tem que ter uma variedade. E daí? O que você faz? Você tem que ter a mercadoria, você vai pagar caro, o consumidor não vai comprar. Se comprar também, se ele comprava 3 pimentão, ele vai levar 1. Como que você faz essa gestão, Ana? Hoje, por exemplo, claro que você já tem um olhar diferenciado, até pela experiência, tá ali há 8 anos, mas
você demorou para entender isso quando vocês compraram o mercado? Hoje a gente faz assim, ó, que nem dá um exemplo do pimentão. Pimentão a gente compra uma caixa. Ai, perdeu. Vem uma comprando uma caixa. Então, subiu, vou continuar comprando uma caixa. Perdeu uma quantidade, próxima vez eu compro só meia. Então, assim, você já vai observando. Já vai observando. Até porque tem produtos igual, por exemplo, o pimentão, acho que agora na época da Páscoa vem mais, porque daí faz a questão da muqueca, vai mais pimentão, tal, ou faz mais com peixe, né? Depois vai mudando as meias ali, agora entra polcã, que tem todas as fases, Daí tem as fases que nem teve a Páscoa, você tem que comprar ovo de Páscoa, você tem que se preparar para Páscoa, você não sabe se vai vender, se não vai vender, mas tem que comprar. Mas sempre se baseando no ano anterior. Então você sempre vai tirando uma média. Isso. Essas coisas que são mais por data específica, né? Igual, Dia das Mães, comprar flor, um pouquinho mais de flor. Com cuidado também, porque se for estragar, você dá prejuízo. Até porque são produtos que eles estragam muito fácil. Muito fácil. E a gente tá num ano que tá muito quente ainda, né? Porque o calor demorou um pouco para chegar. E isso também ajuda a estragar, mesmo com você tem ar-condicionado, tudo lá. Tipo, o barracão é alto, mas mesmo assim acaba, né? Estraga. Porque quando você fecha o mercado, esquenta muito. No outro dia, banana que tava verde fica madura. A banana amadurece muito rápido. Muito rápido. A que tava amarelinha já ficou preta. Porque você fecha o mercado, fica quente, mesmo fechando à tarde, fechando à noite. Sim, porque essa noite mesmo, por exemplo, eu tive ligar o ar, dormir sem coberta porque tava abafado. Então, essas coisas de perca não é prejuízo, não tem o que você fazer. Às vezes, você vende um pouco mais barato ali maduro para só fazer doce, mas também não é. Vende, mas não é um tanto significativo para não recuperando. Não recuperando. É só para não perder tudo. E abaixo de custo, precinho mesmo para você não jogar fora. Melhor do que jogar fora. Mas às vezes não tem como jogar fora. Padaria é a mesma coisa. Padaria você fez um salgado. Ele tem uma quantidade porque fica no balcão. Lá nós trabalha com produtos frescos. Então, assim, o que eu sempre falo para elas? É melhor produzir de 4 em 4 do que produzir um monte e congelar. Até porque o sabor muda, o sabor muda. Então, produtos, a nossa massa lá, elas são massas que são prontas, é só descongelar e manipular eles. Então, o que faz? Descongelou a massinha, fez o salgado 3 dias. Fora isso, não vendeu? É lixo. Não tem como você doar produto de padaria. Não tem como vender por preço mais barato. Ele estragou, acabou. Então, tem prejuízo. Padaria tem prejuízo. Açougue é tudo base do açougueiro. Tem que cuidar. Daí ele tem que ter esse olhar. Ele tem que ter esse olhar. Açougueiro bom, ele sabe fazer rodízio de carne, ele sabe trabalhar. Então, o açougue é mais difícil perder. Que daí tem todo o manuseio. Agora, produto de padaria, não tem o que você fazer. Às vezes, assim, Ana, esse produto aqui eu acho que não vai vender. Você tá com um dia ali. Então vamos fazer uma oferta amanhã já para vender. Já. Então, é assim. Produto com vencimento também, mesma coisa. Elas me avisam com 30 dias antes de vencer. Eu abaixo o preço, coloco para poder vender. Às vezes tem produto que fica empacado, eu tenho que vender sempre abaixo de custo. A gente sabe que tem produtos, assim, sem falar dos que vence ali, tipo banana, essas coisas, né? Existem produtos Coca-Cola, que por lei não pode vender ali. A gente sabe que não são produtos que não vencem, né? Mas você acaba tendo que baixar o preço pela data. Mas produtos com rotatividade muito grande, a gente nem acontece de vencer. Quer dizer, em Coca-Cola, a margem deles é baixa, bem baixa, mas a rotatividade é grande. Então acaba compensando. Coca-Cola, cervejas, Skol, Brahma, essas cervejas que mais saem, né? Então, esses produtos assim, então a margem é pequenininha, mas ele gira muito, então compensa. Então acaba sendo, você ganha mais no fluxo, né, do que no giro deles. No unitário ali. É isso mesmo. Agora tem produtos que são pouca. Por exemplo, comprei um produto novo. Tem clientes que pedem, queria tal esse produto. Você vai lá e você compra. Só que aquele cliente só que quer aquele produto. Não tem mais. Então, ele comprou um, o resto venceu, porque a caixa vem com 30, um exemplo. O resto venceu. Esse produto eu não compro mais. Se eu conseguir comprar por unidade ali, até vai, mas eu comprar uma caixa já não dá, porque o resto que eu tive que fazer, mesmo eu baixando o custo, colocando o preço mais barato, não adianta, não vai vender.
Mas imagina assim, a gente não tá falando de um produto, a gente tá falando de um mercado que tem mais de 1.000 Mil produtos, produtos. 1.000 marcas, então assim, é um olhar por setor, igual você fala, tem ali a parte das geladeiras, que daí tem iogurte, tem a parte da fruta, que tem lá o alface, a carne, Os o congelados, pão. peixe. Aí depois tem os manipulados do açougue, que é as carnes de bandejinha. Porque assim, ó, tem hortifruti, depois tem peixes congelados, lasanha, essas coisas. Depois tem os laticínios. Depois tem a mercearia, que é arroz, feijão, essas coisas. E depois tem produto de limpeza. Depois tem as bebidas. Mas se não for pro CAPS ainda, não vai mais. Não vou mais pro caso. Tem os vinhos, tem as bebidas quentes, né? Mas é muita mercadoria, muita. É porque a gente entra, ele não é pequeno, é quem vai lá conhecer, né? Vê que não é pequeno. E Um tem produto que eu vários... vendo muito, ovo. Gente, Como o povo come ovo? como muito ovo, vendo muito ovo. Graças a Deus, né? Mas é muito ovo. E o ovo também tem que ter um cuidado, né? Tem. Não, então, o ovo tem que ter muito cuidado. Como assim? Mesma coisa que a banana estraga quando fecha o mercado, fica quente, o ovo é a mesma coisa. Então, o ovo a gente tem que comprar com cuidado, só que sempre tem que ter, porque é um produto que vende muito. Então, imagina, eu não posso ter muito, Porque senão estraga. não estraga, não posso ter estoque de ovo. Então você tem que estar sempre repondo. Sendo repondo, porque vende muito ovo. É até bonito de ver. Eu não queria comer ovo, assim. Eu como ovo tanto, não. Eu posso falar não, porque ontem à noite eu tava com fome, falei, fiz um ovinho cozido. Eu gosto de ovo, mas não tanto, assim. Tem gente que compra, tipo, 4 bandejas, 5 bandejas. Não, minha irmã, ela é louca da dieta. Ela come, eu acho que uma bandeja a cada 2 dias. Eu sou uma pessoa que enjoo muito de eu comer a mesma coisa todos os dias. Eu também. Eu tenho que dar uma intercalada ali. Que eu como pão com frango todos os dias. Ainda não enjoei, mas daqui uns dias eu enjoo. Você não vai nem ver o pão com frango. Não vai nem o pão com frango. É engraçado que, olha só, eu sei que eu vou enjoar. Mas você insiste. Mas eu insisto em comer o pão com frango. Não, eu sou de fases. Mas o meu paladar que pede, eu acho que às vezes por falta de alguma vitamina, tem a época que eu tô mais do ovo, tem a época que eu sinto necessidade de comer carne, tem a época que eu sinto necessidade de comer fruta. Eu acho que o meu corpo fala assim, Andréia, come a frutinha. Você come bem? Como? Eu não sou da porcaria. Você é mais da fruta? Eu sou da comida mesmo. Eu tenho necessidade do arroz, do feijão. Eu tenho bariátrica. E depois da bariátrica, eu tive essa necessidade de comer arroz, feijão. Você fala assim, vamos comer um lanche? Eu até te acompanho a cada 6 meses. Ah, eu não gosto. Não. E passo mal quando como. Tem que comer pouquinho também. Eu como meio lanche, metade do meio. Ai, que já é uma coisa que me dá saciência. E bebida normal. E bebida vai tudo. Vai que nem um tiro. Coca-Cola, por exemplo, eu tenho dificuldade de beber água. Mas se você me der 1 litro de água, 1 litro de Coca-Cola, a Coca-Cola desce, a água pesa no meu estômago. Uma vez eu perguntei para o médico, ele falou que o pH da água, realmente em quem tem bariátrica pesa. Ah, mas não é só você não, eu me peso também. Eu tenho, assim, dificuldade, então eu tenho que ficar todo dia, assim, bebe um pouquinho de água, bebe um pouquinho de água. Agora você falar, bebe 3 litros de água, eu falo assim, você tá louco? Então eu não consigo. Ah, então, a minha médica fala isso, tem que beber 12 litros de água. Não consigo. Mas se você falar, bebe 2 litros de Coca-Cola, eu bebo. Eu bebo água com gás. Com gás eu bebo. Já desce melhor. Já desce melhor. Mas agora a água, assim. pH da água. Que legal. Você tem programa faz quanto tempo? Eu operei fazem 16 anos. E o seu programa assim, quanto tempo? Há 1 ano. Você começou por quê? Olha, eu pergunto. Vamos virar o jogo. Só vou perguntar essa curiosidade, gente. Eu sempre, na minha gestação, foi na pandemia. Daí eu fazia vídeos falando sobre a maternidade, porque eu tive uma gestação no Instagram. Que legal. Começando ali fazendo os vídeos, e o pessoal foi. E daí, você leva jeito, você tem boa dicção, você é bem comunicativa. Eu falo, Será? Aquele vidinho que tá rolando agora. Será? E daí um colega meu aqui, o Mikael, né? Ele falou assim, faz um podcast, mas que pode dar errado. Falei, tá. E começou a dar certo, e começou a ter visibilidade, ter retorno. E daí eu comecei a desenvolver também. E é uma coisa que é a minha terapia. Eu amo isso aqui. Eu amo fazer o podcast. Eu amo trazer as histórias das pessoas, conectar porque eu acho, igual, por exemplo, você tem o supermercado, mas teve a oportunidade de um podcast, e as pessoas têm que entender
que a gente não pode desistir, porque nada é dado de graça para ninguém. Então, a gente não pode falar assim, olha, não tá dando certo, eu vou desistir. Porque na minha vida, nunca foi uma opção desistir. Eu nunca tive essa opção. Eu sempre tive que lutar, nunca nada me foi dado de graça, nunca foi fácil. E eu acho que as pessoas, elas têm que lutar mais, porque a gente pode chegar. É quase, sabe aquela música da Xuxa? Tudo que eu quiser. É mesmo isso. É mais ou menos isso. Então, eu tento trazer vários nichos, porque cada pessoa se identifica com uma pessoa. E o podcast tá aí. Se conecta com as pessoas, né? Porque eu sempre falo que histórias conectam com pessoas. Exatamente. Se a pessoa contar, que nem você conta essa história pra mim, eu vou lembrar da Andréia, como foi a história dela, como que ela começou. É muito importante isso. Então, a gente se conecta com a história da pessoa. Se você chega no meu mercado, eu não consigo te atender se não contar um pouquinho da minha vida ali. Então, é automático, né? A gente se conecta com a pessoa, a gente gosta da história dela, a gente se interessa por ela, tipo, E a gente legal, aprende, né? aprende. A gente leva, cada história que a gente escuta, a gente leva um pouquinho pra nós. E assim, eu passei aqui, a gente tá com um podcast, já vai fazer 1 ano e 2 meses, desde março de 2025, e a gente trouxe histórias de pais, histórias de mães, cantores, médicos, muita história aqui. Eu acho que a gente tá chegando a 50 histórias já. E assim, cada uma eu lembro, a gente chorou aqui, se emocionou. Então traz toda, sabe, aquela coisa, daí você encontra a pessoa, você sente um pouquinho parte da vida daquela pessoa, né? Sim, de uma forma você se conectou com ela, né? Qual é o seu maior desafio que você tem hoje? Maior desafio hoje no podcast, eu acho que é trazer realmente pessoas dispostas a se abrirem, né? Porque a partir do momento que você vem aqui, você expõe a sua vida e que realmente tragam um conteúdo para emocionar essas pessoas, que vai fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que é mais isso mesmo. É igual eu sempre falo, né? A Ana lá de criança, ela tinha um sonho, né? E para mim acreditar nesse sonho, eu tive que acreditar nele. Eu tive que correr atrás dele. Mas você teve que se ver primeiro, tive né? que me ver primeiro. Eu não posso esperar isso. Às vezes, muitas pessoas esperam isso nas pessoas. Alguém vai me ver aqui, ó, vai me chamar para fazer um podcast lá. Não vai. Gente. E assim, desculpa a sinceridade, mas não vai. Não vai, não é fácil. E ninguém chega e fala assim, te oferece e não é dado nada de graça, você tem que correr atrás. E se você não for a primeira pessoa a acreditar em você, ninguém vai. Eu falo que assim, eu tive uma... Eu cheguei no fundo do poço, Ana, logo que eu fui mãe. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu não me achava mais bonita, eu não me arrumava mais, eu achava que eu tinha que ser só mãe, eu não me achava uma boa profissional, e eu tive que me ver. Me descobrir. E quando eu tive a oportunidade de vir para Tarobá, eu comecei a me gostar de novo, eu comecei a me olhar diferente, comecei a me arrumar mais. E hoje, quando eu olho no espelho, eu falo... Você é bonitinha. Tô gata. Então, assim, se eu não me visto hoje pra você, não. Hoje eu me visto pra mim. É isso mesmo, é sobre isso. E eu falo para as pessoas que enquanto elas não gostarem do que elas veem no espelho, ninguém vai gostar dela. Porque se ela mesma não gosta do que ela vê, como ela espera que o próximo goste dela? E eu tento trazer isso para pessoas. Eu tenho um projeto, que é um evento para mulheres, inclusive. Por que eu quero fazer esse evento? Para trazer... que as mulheres, eu falo de mulheres, mas é um nicho que tem homens, mulheres, mas por nós sermos mulheres, chama reflexo. Por que reflexo? Porque enquanto a gente não gostar do que a gente vê, enquanto a gente não se olhar e não voltar a olhar para dentro, a gente não vai ser nada. Então, ela não vai ser uma boa mãe, ela não vai ser uma boa empresária, ela não vai ser uma boa funcionária, porque ela não consegue, ela tá esperando que o universo traga alguma coisa. E enquanto ela não levantar, desculpa, gente, o termo, a bunda, e correr atrás, vou, e não vai dar certo, não dá certo, continua. Não vai dar certo, continua. Você vai ouvir 10 nãos pra ouvir um sim. Sim, na verdade, o que ela tem que acreditar no sonho dela é acreditar nela. Porque às vezes você vai levar um sonho pra alguém, a pessoa fala, ai, nada a ver. E daí?
Você tem que acreditar nele, porque a partir do momento que você vai acreditar, alguém, você pode ter certeza que alguma dessas pessoas que você falar vai acreditar em você. E alguém tá te olhando. E alguém tá te Tem olhando. sempre, eu aprendi que tem sempre alguém te observando. E muitas, eu vejo, as pessoas elas estão acostumadas com aquilo que ela aprendeu lá atrás. Minha mãe me ensinou assim. Minha mãe falou que eu não posso falar com pessoas estranhas. Tô dando um exemplo bobo. Então você não vai falar nunca mais. Você não vai se conectar com as pessoas porque sua mãe falou pra você que você tem que ficar numa caixinha fechadinha. Isso é um exemplo. Uhum. Não, você tem que... eu fui assim, mas esse jeito não é mais. Eu não concordo. Pra mim chegar onde que eu tô, eu tenho que desbloquear algumas chavinhas. Eu tenho que me ressignificar. Então você tem que significar e vai. Porque se feliz da minha mãe não estaria aqui. Isso é bem verdade. Não estaria nem no supermercado. Porque você fala assim, você é doido, você vai arriscar? E se der errado? Minha mãe e pai são muito cautelosos. Eles são mais conservadores, Muitos. eles vêm de uma outra época, Vêm de né? uma outra situação, de uma outra época. Eu fui diferente. Eu não fiz igual meu pai e minha mãe fez. Não tô falando que eles estão errados. Tô falando que outra geração. Meu pai e minha mãe eles foram criados de uma outra forma. Eles só... O que eles foram criados, eles tentaram fazer igual. Mas na hora da minha vez, eu. Não fui mais aquela Ana pequenininha, aquela criança. Eu comecei a me ver e me enxergar e fazer do meu jeito. E seu filho vai ser diferente. Isso, o meu filho já é diferente de mim. Olha só, ele fala pra mim assim, eu escuto... Tem fase da vida, né? Tem fase que eu escuto as músicas do TikTok no carro. Daí ele fala pra mim assim, ai mãe, essa música... Filho, mas é a música que eu quero escutar, eu quero distrair. Hoje eu tô pra essa. Tem dia que eu tô de louvor. A gente para umas loucas no carro, né? Tem dia que eu tô escutando a música do TikTok. Eu falo que se um carro para do meu lado e fala assim, você é louca, cadê o carro? Porque tem dia que eu tô assim. Eu também. Tipo, derrubando os meus móveis. Tem dia que eu tô pra frente, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô... essa sou eu, entendeu? Eu não tô todos os dias bem. E tá tudo bem. Tem dias que eu tô triste, tem dias que eu tô mais feliz e assim vai. Mas eu me permito ser assim. Tem dias que eu não quero ir pra academia, eu tô morta de canseira. Não vou pra academia, amanhã eu vou. A dieta hoje eu faço. Hoje essa refeição eu não fiz, pulei. Amanhã faz certo. O problema é que eu não vou desistir. O problema é que quando eu errei um dia, eu vou errar todos os dias, não é assim que funciona. Claro que eu não vou faltar na academia toda semana, e nem todos os dias. Mas você se permite. Me permito, entendeu? Hoje eu pulei essa refeição errada. Beleza, a próxima eu vou fazer certo. Porque eu errei no café da manhã, eu vou errar o resto do dia. Não é assim que funciona. Mas a gente tem que se colocar a cabeça em ordem, respirar e não desistir. Porque se você vai estar desistindo de você, do seu sonho, a gente não pode desistir. Ana, a gente está encaminhando meio aqui para o fim. E eu vou aproveitar essa deixa aí de que você está falando de sonho e tudo. O que você deixa de mensagem para quem está vendo esse podcast? Olha... O que você leva para sua vida? A mensagem que eu levo para minha vida é literalmente a pessoa ressignificar os padrões anteriores. Às vezes, o costume que ela recebeu lá atrás, ela tem que parar para pensar, eu tenho um sonho, mas aí está me bloqueando. Então, ela tem que ir atrás de ajuda, se ela não consegue sozinha, vai atrás de ajuda, porque foi isso que eu fiz, tá? Já fui em terapeuta, hoje eu não vou mais, mas porque eu aprendi. Tá? Eu ressignifiquei algumas coisas que estavam bloqueadas lá atrás, que meu pai e minha mãe me fez. Isso é vergonha, não. Eu quero passar vergonha. Então eu vou pagar o preço da vergonha, entende? Então é sobre isso. A gente tem que se ressignificar, se permitir e acreditar na gente. Acreditar no seu sonho, não desistir. A dificuldade vai ter em todo lugar. Você ficar em casa, acabou no sofá, você vai ter dificuldade. E se você ir, é a mesma. Não é melhor ir, arriscar? Então é não desistir e tentar. E correr atrás dos sonhos. É sobre isso. Ana, muito obrigada por vir contar um pouquinho da sua história. Eu acho que se a gente ficasse aqui, tinha papo pro dia inteiro. Tomar um café da tarde, qualquer dia. Isso mesmo. Queria te dar as boas-vindas a Tarobá oficialmente. Maio vem aí. Que seu podcast seja um sucesso. Muito obrigada. Que seja uma nova etapa dele, né? Porque ele já existe há um ano. Mas que seja uma fase de novas colheitas, que seja só abençoado por Deus mesmo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço por ter te conhecido, foi no mercado que eu conheci ela foi com outro foco, né? Não foi esse foco. Com outro trabalho. E Deus colocou, eu sempre falo que Deus coloca as pessoas certas na vida da gente na hora certa, né? Então você pra mim foi um presente de Deus, adorei te conhecer. Igualmente. Tô adorando estar fazendo parte desse novo visual do meu programa, acho que já deu tudo certo, tenho certeza.
E isso eu tenho que agradecer você pela oportunidade de estar aqui e por ter aparecido na minha vida. Muito obrigada. Obrigada. Gente, é isso aí. Mais um Pode Tá, com mais uma história que espero que tenha motivado vocês. Não desistam dos seus sonhos e a gente se vê na próxima terça. Tchau, tchau.